Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso tempo de reflexão bíblica e teológica. Espero que você esteja experimentando um tempo de paz, mesmo em meio a essas turbulências que estamos enfrentando. Nós cristãos descansamos no nosso Deus, colocamos toda a nossa confiança nele, esperamos que as suas promessas se cumpram em todos nós. A palavra do Senhor diz que a obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele irá concluí-la. Por isso nós não nos desesperamos, porque o Senhor está conosco. Eu quero pensar um pouco hoje a respeito do amor de Deus demonstrado na cruz, que para nós é sabedoria de Deus, é graça de Deus, é o poder de Deus, mas para o mundo é loucura. Como entender então o significado da cruz, da mensagem da cruz? Por que Jesus Cristo morreu? Por que Ele teve que sofrer? O que estava acontecendo na cruz do Calvário quando Jesus estava sendo rejeitado pelo mundo, quando Ele diz para Deus Pai, ou pergunta a Deus Pai por que o Pai o havia desamparado, por que Deus não interveio para o livrá-lo da cruz? O que significa tudo isso? Eu quero dividir a nossa conversa em dois tópicos. Então hoje, primeiro nós vamos pensar um pouco a respeito de que a experiência de Jesus na cruz se dá por uma demonstração de amor de Deus, o Pai, para conosco, para com a humanidade. O texto que eu quero ler está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18 e 19, e que dizem assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. A sabedoria dominante do mundo, ou a visão de mundo, ou como nós normalmente chamamos de cosmovisão, como as pessoas interpretam o mundo, interpretam a história. A cosmovisão dos sábios, segundo o apóstolo Paulo, era destruída por Deus por meio da sua sabedoria, que é a mensagem da cruz. Para aqueles que estão perecendo, esta mensagem não passa de loucura, é o que o apóstolo Paulo diz. A mensagem da cruz aponta para Cristo em seu sofrimento, em sua angústia e em seu abandono. É impossível que o ser humano, sem a revelação do Senhor, compreenda que ali está havendo de fato uma demonstração de amor, e é por meio desse acontecimento que nós somos salvos. A resposta de Deus, então, para todas as questões humanas, inclusive sobre o sentido da vida, aparece no episódio da cruz. Jesus é a resposta de Deus, é o sim de Deus para você e para mim, é o sim de Deus para a humanidade. Todos os questionamentos, todas as demandas humanas, tudo aquilo que o homem busca para ganhar sentido ou encontrar sentido para a sua vida, a resposta está em Jesus de Nazaré. Jesus é o sim de Deus para a humanidade. O homem que se apoia em sua própria sabedoria e não na sabedoria de Deus, achando que é mais sábio do que Deus, é tido como ignorante. O verso 19 desse capítulo da primeira carta aos Coríntios diz: mostrarei que quem se acha sábio é louco. Esse é o que Deus diz, não é? A sabedoria do ser humano para a sabedoria de Deus, ou diante da sabedoria de Deus, não passa de loucura. No entanto, o homem rejeita a sabedoria de Deus, interpretando essa sabedoria como loucura. Paradoxalmente, a verdadeira sabedoria está no que o mundo entende ou interpreta como loucura. Por isso, Paulo diz que, visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. E aqui é importante destacar que Paulo não está chamando de absurdo de pregação o ato de pregar, mas o conteúdo da pregação, que é a mensagem sobre a cruz de Cristo. A questão é: onde encontramos poder e sabedoria? Paulo diz que enquanto os judeus buscam milagres
e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus, diz Paulo, e gregos, ou nós, gentios, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. Então, toda busca humana por conhecimento, por sabedoria, para conhecer a si próprio e ganhar sentido para a sua própria existência, ou entender a sua própria existência, Paulo diz que tudo isso nós encontramos numa única pessoa, que é Jesus de Nazaré. A sabedoria que nos autentica como seres humanos, nos tirando da ilusão quanto ao que é a vida, só pode ser encontrada na mensagem da cruz, pois foi na cruz que Deus demonstrou sua sabedoria e seu amor. Ao aceitar e crer na sabedoria louca de Deus, nós somos salvos. O verso 25 do capítulo 1 aos Coríntios diz que porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Como devemos entender então a morte de Jesus na cruz? Como Deus Pai estava reconciliando o mundo consigo mesmo por meio da morte e ressurreição de Jesus. O primeiro tópico, então, que eu gostaria de destacar é que o que dá valor ao suplício da cruz é o amor e não o sofrimento. Sendo assim, o sofrimento é mal em si mesmo. Por isso, não pode ter um poder redentor. Não há, nesse sentido, um poder no sangue, mas um poder no ato de amor que levou Jesus a derramar seu sangue. É o que está, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, verso 5, que diz: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Vamos avaliar mais dois textos. O primeiro deles está na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 12, e o segundo texto, Isaías 53, verso 4, para que não haja uma interpretação equivocada sobre o sofrimento de Jesus, o que representa o seu sofrimento, o que estava acontecendo na cruz. O primeiro texto, Hebreus 13, 12, diz: por isso, para santificar o povo, por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. A parte A do verso diz: por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue. O que o autor está querendo dizer de fato? Será que ele está dizendo que o sangue que foi derramado como objeto líquido tem um valor salvífico? Tem um valor santificador? Eu diria que não. O sangue, como um fluido corporal que serve para levar oxigênio e nutrientes para as células, não tem um poder em si mesmo, mas o ato sacrificial impulsionado pelo amor. A única coisa então que salva no Calvário é o amor insondável de Deus, encarnado no sofrimento e na morte de seu Filho. Não há nenhuma outra força salvadora a não ser o amor. O que estava acontecendo na cruz? Inclusive por meio do sofrimento e da dor de Jesus, era o amor de Deus, o Pai, que estava sendo demonstrado ao mundo, derramado ao mundo. Paulo, por exemplo, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. O segundo texto, que está no capítulo 53 de Isaías, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Esse texto, há muita gente que faz uma leitura muito equivocada, principalmente quando diz que Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, como se nós não sofrêssemos mais, não sentíssemos nenhuma
dor, nenhuma enfermidade. E se tivéssemos passando, ou se estivermos passando por um problema dessa natureza, é porque nós estaríamos em pecado, é porque não estaríamos sendo obedientes aos mandamentos de Deus, porque Jesus já teria levado sobre si as nossas enfermidades. Eu gostaria de citar, para que a gente compreenda melhor o que o texto está dizendo, um autor que diz, dito de outra forma, nenhum sofrimento do homem lhe for estranho. É isso que o texto de Isaías está dizendo. Quem diz isso é o Jacques Ellul. Dito de outra forma, nenhum sofrimento do homem lhe for estranho. Então, quando o texto diz que ele levou sobre si as nossas dores, o que ele está querendo dizer é: nenhum sofrimento meu, nenhuma dor, nenhuma enfermidade que eu enfrento é estranho para Jesus. Ainda é preciso que fique claro dizer que ele carregou nossos sofrimentos. Não quer dizer que ele os suprimiu tomando tudo para si e a gente agora não pode mais sofrer porque ele carregou sobre si as nossas dores. Isso significa que não estamos sós em nosso sofrimento. Ou seja, ele sofre comigo, como eu, ao meu lado. Jesus sofreu na cruz, carregou sobre si as nossas dores, significando que quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu não estou sozinho. O Senhor está conosco. Ele está também no nosso sofrimento. Ou seja, Ele sofre comigo e sofre com você. Ele sofre como eu sofro. Ele sofre como você sofre, ao meu lado, ao seu lado. Jesus se identifica com as nossas dores. Jesus se identifica com o nosso sofrimento. Então, nesse momento que nós estamos passando, tenha certeza de que o Senhor está com você. Ele não vai nos desamparar, mas na travessia em que nós estamos enfrentando, o Senhor estará nos dando força e sabedoria. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.